O governo acaba de autorizar a adesão automática aos planos de previdência. E o que é isso? Olha, isso já é utilizado em vários países e com muito sucesso. É aquele empurrãozinho que o governo vai te dar para você não ficar adiando a sua poupança para aposentadoria. Você que começa a trabalhar numa empresa que tem esse benefício, você vai ver que vai ter uma mordida no seu salário. E olha, isso vai ser bom, você vai ver. Eu vou conversar com o secretário de Previdência Complementar e com o diretor de Previdência Complementar para explicar para a gente como é que vai funcionar a partir de março. Narro e Paulo Roberto, muito obrigada por aceitar o convite aqui neste final de dia desta quinta-feira, mas esse assunto eu acho ele muito importante, eu queria que vocês explicassem, porque é a chamada adesão automática, né, que vários países já adotam isso, e eu queria saber de vocês, quando é que começa, como é que funciona e se isso tem efeito, se isso surte efeito. Começa. Eu posso começar aqui. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, Mara. É uma oportunidade da gente estar compartilhando com todo mundo esses avanços que o governo Lula vem buscando promover para alavancar a poupança da população e estimular cada vez mais que as pessoas se preparem para o futuro. Então, dentro da Previdência Complementar Fechada, a gente vinha trabalhando aí na maioria dos planos apenas com a inscrição convencional, né, onde a pessoa ia lá no plano e fazia a sua adesão. E muitas vezes, como você colocou aí na chamada, ele demorava um tempão avaliando se ia fazer a inscrição ou não, né? E aí como a gente teve já o case de sucesso das duas FUNPRESP, a FUNPRESP do Executivo Legislativo e a FUNPRESP do Judiciário, né, que implantaram já essa questão da adesão automática no momento da sua contratação, né, a gente entendeu que isso era importante ampliar para todo o segmento essa facultatividade, né? Dentro daquele conceito que a Previdência ela é facultativa, mas ela é facultativa tanto no opt-in ou no opt-out. Você exerce a sua facultatividade dizendo que quer entrar ou dizendo que quer sair. E como o patrão ele aporta também uma contrapartida na hora que você deposita, né, é muito mais estimulante e muito mais interessante que a adesão seja imediata, automática, e a pessoa tenha 120 dias para decidir se quer continuar ou não. Porque aí, nesses 120 dias, ele já ganhou esse tempo. Senão, seriam aí pelo menos 4 meses, por exemplo, se ele fosse aderir após 120 dias, que ele deixou de receber uma contrapartida do seu patrocinador, do seu patrão. Então, a gente inverte a ótica. É um modelo que já é consagrado mundialmente, já foi implementado na Nova Zelândia, já foi implementado no Reino Unido, já foi implementado nos Estados Unidos, além, como eu disse aqui, das duas FUNPRESP no Brasil e de vários planos de estados e municípios decorrentes da emenda 109, e agora a gente quer ampliar essa facultatividade para todo o segmento de previdência complementar fechada. Não, vou te chamar para essa conversa, ou seja, isso já é disponível para algumas esferas de servidores públicos, agora abre também para da iniciativa privada, mas naquelas empresas que têm fundos de pensão, que têm esses planos fechados, os fundos de pensão, tem um patrocinador e tal. E o que o Paulo falou, ele estava falando, eu acho muito interessante, que é o seguinte, tem a questão da procrastinação e tem também o seguinte, quer dizer, ele tem esses 120 dias, se ele vai pedir para sair, daqui a 120 dias, quando ele for pedir para sair, ele vai ver o saldo dele e ele vai ver esse efeito que não é muito prático, que é o ganho de 100% na partida. É impressionante como alguém que trabalha numa empresa com fundo de pensão não aderir ao fundo de pensão, quer dizer, vai ter a adesão automática, porque ele, na partida, ele ganha 100%. Quer dizer, ele está na internet buscando aquelas fórmulas milagrosas de ganhar dinheiro rápido, faz curso, vou ficar rico, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E ele tem disponível uma aplicação que dá para ele 100% da partida por mês, ele tem 100% de ganho e não faz. Quer dizer,
Então, a tendência é que ele nem saia, porque ele vai ver o saldo, ele começa a pensar, fala, pô, não vou sair. Vocês têm experiência, a experiência de vocês mostra que eles ficam mesmo, que não saem? Mara, muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse tema que nós gostamos tanto, né? Que é a previdência, que é oferecer proteção social para o trabalhador, para suas famílias. E aí, falando dessa medida tão importante, né? Que foi aprovada ontem no Conselho Nacional de Previdência Complementar, é uma resolução que ainda vai ser publicada ao longo desse mês, entrará em vigor a partir do mês de março. E traz aí essa oportunidade, né, de estender para todo o segmento da Previdência Complementar essa medida que já está, conforme o secretário comentou, né, consagrada em outros países, e é uma medida que já vem mostrando, né, ser muito efetiva em relação aos planos de previdência dos servidores públicos. Esse exemplo que foi citado, né, e aí a sua questão, né, em relação à FUNPRESP, para os servidores federais, essa medida foi criada em 2015, né, por uma lei que criou a inscrição automática a partir daquele ano. Nós vamos lembrar que a FUNPRESP ela começou o seu funcionamento em 2013, e lá em 2013, 2014, nós tínhamos taxas aí de inscrição, adesão dos servidores públicos, de 10%, 20%, no máximo 30%. Depois que essa medida foi implementada, isso subiu para 80%, e no ano passado, aliás, em 2022, né, que é o último dado que nós temos aí fechado, isso chegou a cerca de 96%. Ou seja, de cada 100 servidores públicos federais que foram admitidos e inscritos automaticamente no plano de benefícios da FUNPRESP, 96 permaneceram e apenas 4 saíram. Por que essas pessoas permaneceram? Porque elas viram a vantagem de ter essa previdência complementar. E conforme você mencionou, no caso do servidor público, em que a contribuição ela é necessariamente paritária, para cada R$1 que o servidor tem descontado da sua remuneração, a União deposita R$1. Então, é o que você disse, é um ganho de 100% já na partida, além daquilo que pela boa gestão que a entidade promover, vai se poder rentabilizar ao longo do tempo. No caso de trabalhadores da iniciativa privada, esse percentual da contribuição do patrocinador, ele não tem um número estabelecido, ele pode ser mais do que 1, então pode ser mais do que 100%, em alguns planos pode ser abaixo de 1, mas a grande maioria adota no mínimo essa referência do paritário ou até mais, né? Então, assim, é algo muito importante para os trabalhadores. E por que tem esse efeito? Porque para esse tipo de decisão as pessoas tendem a ter uma situação de inércia, né, de adiar a decisão, aquilo que você já mencionou logo na abertura, a procrastinação, né? E aí os estudos da ciência comportamental aplicados à economia mostraram que você precisa de um empurrãozinho. Tem um estudioso, né, que foi um prêmio Nobel da economia, Richard Thaler, que ele desenvolveu uma teoria chamada teoria do nudge. E é justamente isso, você dá um empurrãozinho. Você tem ali uma boa política para alcançar aquela pessoa, mas ela tem uma dificuldade de tomar a decisão. Então, por uma medida de política pública, você dá um empurrãozinho, você ajuda a pessoa a começar a trilhar esse caminho certo e depois ela vai adiante ali pela sua própria decisão e pelo refletir que essa foi uma boa decisão. O Richard Thaler, inclusive, ele tem um livro publicado no Brasil que é exatamente isso, Nudge, o empurrão para a escolha certa. Vale a pena ler, é bem interessante essa experiência que ele traz, enfim, que eles mostram do quanto isso realmente surte efeito. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesses números que você deu é por que 4% não fazem? Não aderem. Por que foi 96% e não 100%? Eu tenho dificuldade para entender, porque é isso, quer dizer, você está abrindo mão de 100%, né? Você vê gente hoje procurando na internet ganhar dinheiro rápido, tenha tantos por cento de ganho e tal, e isso é um ganho certo que você tem, 100%, enfim, na partida, por mês,
Por que a pessoa não faz? Vocês chegaram a investigar isso, não? Você tem hoje, Mara, uma realidade de várias pessoas, às vezes, com conceitos, às vezes, invertidos. Então, você tem muita gente que pensa o seguinte: eu não quero ter uma casa própria e quero morar de aluguel a vida inteira. Só que muitas vezes ele não vê, por exemplo, que o valor do aluguel é superior a uma prestação de um eventual financiamento imobiliário que ele poderia ter feito para aquele mesmo imóvel. Então, são algumas questões das pessoas que começam a viver essa era das experiências, de estar mais preocupado em hoje poder fazer uma viagem, e achar que a aposentadoria nunca vai chegar, que esse momento da necessidade de acumulação de recursos nunca vai chegar, e o que é importante hoje é ele curtir o dinheiro que ele tem hoje. Então, justamente para essas pessoas que têm essa cabeça, né, medidas como essa, no momento que ele ingressa no mercado de trabalho, gera uma visibilidade muito forte do resultado daquela aplicação, e aí a gente consegue reter a grande maioria das pessoas, né? Por isso até que nós estamos começando, nesse primeiro momento, atuando em cima das pessoas que estão iniciando o seu contrato de trabalho. Uma vez que ele vai estar recebendo ali, quando ele receber a sua primeira remuneração, ele já vai ter esse recurso apartado e aplicado. Diferentemente de uma pessoa que hoje já está trabalhando há muito tempo ali e não tem o plano, que ele poderia achar que está tendo perda de remuneração durante aquele período e que está tendo uma poupança forçada. Então, a gente começa inicialmente justamente trabalhando muito forte dentro desse instrumento da ciência comportamental, trabalhando com aquelas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, para que elas compreendam o seguinte: tudo bem que a sua aposentadoria está longe, mas se você começar a se preparar desde agora, você acumulando um pouquinho todo mês, você vai ter muito lá na frente e vai estar protegido. E ele tem esse prazo de 120 dias para dizer que não quer. Quer dizer, o que é a adesão automática? É o seguinte: você vai começar a trabalhar na empresa, automaticamente a empresa vai te colocar no fundo de pensão e vai fazer um desconto do seu salário para adicionar esse fundo de pensão. Isso vai ser automático. Mas não é obrigatório. Você tem 120 dias para chegar lá e falar: não quero isso. O problema é que daqui a 120 dias, você sendo remunerado a 100% ao mês, porque a empresa te dá, em geral, nesses planos, te dá o paritário, quer dizer, você, 120 dias depois, difícil você vendo aquele bolo ali engordando, dificilmente você vai dizer. E tem a questão comportamental que você vai, na verdade, sempre adiando. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que 4%, eu ainda não investiguei isso, não estudei isso, essa parcela, porque isso acontece também nas empresas privadas das pessoas que não aderem ao plano. Não parece que é falta de informação, que essa informação não está chegando corretamente a essas pessoas, porque você vê hoje uma explosão na internet, tem gente ganhando muito dinheiro, vendendo sonhos de ganhos mirabolantes no curto prazo, você fica rico, e com ações, com cripto, com dividendos, com isso, com aquilo. Meu Deus, você tem ali, essas pessoas têm a oportunidade de ganhar 100% ao mês num investimento 100% na partida, porque esse dinheiro ainda vai ser investido e tal, e tem a remuneração que ele vai ter, enfim. E não faz a adesão. Provavelmente você tem pessoas que não fazem essa adesão e estão comprando cursos para ficar rico, entrando nessas promessas de rentabilidade mirabolantes. Não parece que falta um pouco de informação e entendimento sobre a Previdência? Eu também sou apaixonada pela Previdência, eu acho esse um setor... Não sabe, o secretário também, porque a gente conversa muito sobre isso. Mas não parece que falta um pouco de entendimento à população do que é a Previdência? Eu vou começar pelo exemplo concreto que você deu, né? Nós estávamos mencionando o caso da FUNPRESP, dos servidores do Executivo, que chegou a esse percentual de 96%, então 4% ali que ainda estão não aceitando, né, essa inscrição automática. E aí a primeira questão da informação. Mencionei que quando esse instrumento foi criado, lá em 2015, 2016, de início,
a taxa de adesão foi para algo em torno de 80%, um pouco mais que 80%. Então, talvez, nesse primeiro momento, quase que um efeito, vamos dizer assim, da questão inercial mesmo, né, de você alterar a decisão de ser uma opção de entrar, um opt-in, para ser uma opção de sair, o opt-out, e a própria questão inercial já leva o número para um patamar bem mais elevado. Mas, certamente, ao longo desse período, a entidade, no caso a FUNPRESP, ela vem trabalhando no sentido de esclarecimento desses novos servidores que ingressam, né? Então, esse trabalho de educação, de informação, de esclarecimento, não apenas com os servidores individualmente, mas com entidades representativas dos servidores, com os sindicatos, com as associações, permitiu que esse número viesse crescendo gradualmente, né? Se a gente pegar tem um gráfico que mostra isso, a gente vai ver como esse número vai crescendo gradualmente. Então, há um efeito aí da informação do trabalho de educação que foi feito junto a esse público. Talvez esses 4%, e aqui eu vou dizer talvez, porque a gente não tem um estudo específico sobre isso, né? Uma parte podem ser aquelas pessoas que, conforme o Paulo mencionou, né? Tem essa visão mais imediatista, mas talvez tenha uma parte que às vezes não é falta de informação, pode ser excesso de informação, e às vezes as pessoas estão consumindo informação errada e isso está deixando a cabeça delas um pouco confusa, ou às vezes com um excesso de confiança, né, de que elas sozinhas podem trilhar um caminho de ter rentabilidade altíssima, né, e aí não precisarem dessa contrapartida, né, acreditarem que individualmente elas vão conseguir ter uma administração da sua trajetória suficiente para superar aquilo que uma gestão profissional aliada a uma contrapartida do patrocinador, no caso a União, poderia proporcionar. Mas não vou discordar de você que isso que nós vamos expandir agora para os demais trabalhadores das empresas, né, sejam públicas ou estatais, né, públicas ou privadas, que têm fundos de pensão, para a gente também ter essa linha, essa curva de crescimento, mas a população brasileira em geral, nós precisamos trabalhar no sentido da educação previdenciária, né? Nós já temos iniciativas nesse sentido. Aqui no Ministério, nós fazemos parte do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, temos iniciativas ligadas à Semana ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, buscando disseminar esse conhecimento da educação previdenciária. Inclusive, estamos trabalhando aí num projeto, juntamente com a CVM, o Ministério da Educação, para levar isso também para os currículos escolares, né? Para que os professores possam começar a trabalhar isso lá na base, né? Com os alunos da educação básica, do ensino fundamental e médio, para a gente, ao longo do tempo, ir criando essa educação previdenciária para a população brasileira, né? Então, a gente tem ações mais imediatas, mas tem um trabalho de longo prazo a ser feito também para que as pessoas tenham cada vez mais informação, e a boa informação, né? Informação segura e de qualidade. Secretário, você está no TikTok, não? Não. Você tinha que estar no TikTok, secretário. Estou falando sério. Porque hoje no TikTok tem um monte de gente prometendo ali ganhos enormes, enfim. E, cara, você está com uma notícia fantástica, muito boa, é seguro, enfim. E pouca pessoa sabe. Eu acho que você devia ir para o TikTok, secretário, falar sobre, dar essa notícia no TikTok, está lá toda semana falando sobre Previdência. Eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui, a gente ainda vai falar muitas vezes, mas, enfim, para a gente encerrar esse assunto, essa questão da adesão automática, ela é uma notícia muito boa para as pessoas, enfim, de fato, o governo dá o tal do empurrãozinho, né? Ele está dando um empurrãozinho ali para a coisa certa. Agora, há outras medidas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se eles chegaram a implementar, mas eu sei que eles estudaram isso. De, por exemplo, a restituição do imposto de renda, ela ir automaticamente, a pessoa tem a opção de colocar ali, ir automaticamente para uma aplicação, e que pode ser um título do Tesouro. Hoje o Tesouro tem títulos
confeccionados para a Previdência. O governo pensa nisso, em fazer outras medidas, porque eu acho que esse é o ponto, dado o aumento da expectativa de vida, dado a nova configuração de mercado de trabalho, dado tudo isso que a gente sabe, é um grande desafio em termos de políticas públicas para amparo dessa população que está envelhecendo, né? Mara, nós estamos trabalhando, né, dentro de duas vertentes, né? Então, nós temos aqui na nossa secretaria o foco mais forte na questão da Previdência Complementar Fechada, no qual o Narlo é o diretor da área. Dentro da minha secretaria, a gente vai ter o regime próprio, tem várias medidas, mas a gente também acompanha as questões da Previdência Complementar aberta, né? Que são as prévias. Então, a gente tem hoje um foco muito grande em buscar trazer essas pessoas para o mercado, né? Hoje a gente tem pouquíssima gente em fundo de pensão. A gente dá o primeiro start agora no pessoal que está sendo contratado, que é onde a gente consegue um processo de maior convencimento, né? A gente já começou estudos agora para tentar motivar o que a gente chama de estoque, as pessoas que já estão trabalhando nas empresas, que já poderiam ter há muito tempo um fundo de pensão e não tem, como é que a gente vai estimulá-los? Então, essa é a próxima fase aqui, e a gente vai gradativamente buscando medidas, né? Priorizando as medidas que a gente demonstra as vantajosidades, né? Dentro da área econômica, a gente acabou o ministro Lupe acabou, junto com o presidente, de sancionar a lei que altera o momento da escolha do regime tributário, que com certeza é uma medida que vai fomentar muito também o estímulo à poupança previdenciária, e a gente gradativamente vai estudando as medidas que a gente entenda que podem contribuir para essa cultura previdenciária, que em alguns momentos ela fica mais precarizada, justamente porque as pessoas começam a achar que o dia da aposentadoria é muito longe, e aí começam a viver de imediatismo. Mas a Previdência Complementar Fechada, ela tem uma variável. Você não depende do prazo do INSS para poder fazer a sua aposentadoria. Você pode ter uma programação de períodos diferentes. Então, são esses mecanismos todos que a gente cada vez mais está trabalhando na cultura previdenciária para informar as pessoas e para as pessoas poderem aproveitar os benefícios. Hoje, nós não estamos nem faltando benefício, está faltando a informação correta para que a grande maioria já possa usufruir dos benefícios que já existem. Então, a gente primeiro quer trazer essas informações para as pessoas e aí, num segundo momento, buscar novas vantagens. Secretário, essa sua frase, vou terminar essa entrevista, vou escrever uma coluna agora sobre isso. Não faltam benefícios, faltam informação correta. Eu concordo 100% com o que você está falando. Eu acho que realmente falta mesmo informação correta. É um assunto chato, né, Previdência, né? A gente fala de envelhecimento, a gente fala de morte, a gente fala de tudo que a gente não quer falar, né? E é importantíssimo, enfim, é um assunto muito importante. Secretário, eu vou esperar te ver no TikTok, hein? Avalia isso, eu estou falando, é sério isso. Você tem que ir para o TikTok, você fala bem, tem informação. Você e o Narlan têm que ir para o TikTok lá falar sobre esse assunto, porque tem muita gente vendendo sonhos ali de enriquecer rápido. E vocês têm aí um belo produto nas mãos, tem que mostrar para as pessoas que têm também. Não precisa dançar para ir no TikTok. No outro dia eu estava vendo, não precisa dançar, não. É só falar, tem um jeito lá de falar que é bom, que pega. Muito obrigada por essa. Nós estamos buscando os nossos parceiros, a ABRAP, a ANAPAR, a APEP, os principais fundos de pensão, para que eles também nos ajudem nesse processo de divulgação, uma vez que a medida, para ter o sucesso, a gente precisa que os planos façam o seu ajuste nos seus regulamentos, implementem, divulguem. Então, nós temos certeza que o segmento todo está em festa e o segmento inteiro vai atuar forte para que a medida seja um sucesso. Você sabe que uma vez em Chicago, num evento que eu participei do FED, eu estava
participei de uma mesa e depois que terminou, eu fui falar com a pessoa lá que cuida da parte de educação financeira do FED, do Banco Central Americano. E aí eu perguntei isso para eles, faz muito tempo, eu falei, o Brasil começou com trabalho de educação financeira e tal, qual conselho que você daria para o governo brasileiro? E ele falou exatamente isso que você falou, trabalhe junto, não fica tentando replicar, fazer coisas, às vezes tem a mesma medida sendo feita por diferentes players, entende? Ele falou, não, trabalhem junto, vê o que está dando certo, vai trabalhando, todos os atores do mercado trabalhando junto. Ele fala exatamente isso, que isso tem um resultado bom, que é o que eles fazem lá em Chicago. Diga, você ia completar alguma coisa? Eu ia dizer que a Estratégia Nacional de Educação Financeira ela tem justamente esse objetivo, né? Reúne várias instituições do governo federal para que elas trabalhem em conjunto e com sinergia, né? Não ficar despendendo esforços, às vezes, para algo que outra instituição está já buscando fazer também, né? Então, acho que é uma iniciativa muito importante, que já está aí com mais de 10 anos, né? E que tem dado bons resultados. Muito obrigada a vocês dois por essa conversa e espero que vocês voltem aqui no canal e vejo vocês no TikTok. Eu estou falando isso, mas eu não estou no TikTok, não. É que eu estou estudando isso atualmente, mas eu mesmo não estou no TikTok. Eu até tentei colocar algumas coisas lá, mas eu não sei fazer isso, não. Mas eu sei que tem muita gente que dá resultado. Eu estou estudando isso daí, tentei fazer algumas coisas lá, mas acho que eu não tenho dom para isso, não. Mas é uma forma eficiente de comunicação. É só levar a comunicação correta, a informação correta. Isso falta um pouco lá ainda. Legal, muito obrigada, viu, pela participação de vocês e até a próxima. Mara, nós te agradecemos. Obrigado, uma boa tarde. Uma boa...